Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Pai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos iniciar um tópico e nós podemos dizer que na prática ele encerra o capítulo 2 do livro 2, que é a respeito da encarnação dos espíritos. É a pergunta 147 do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Mas antes de mais nada, vamos apresentar a equipe que se encontra aqui conosco. Minha filha. Olá, paz e bem a todos, e que estejamos inspirados pelo Senhor Jesus. Ela é proibida para diabéticos, viu? Porque ela é muito doce. Tá olhando para mim por quê? Ela. Eu falo de diabetes, olha para minha cara. Ué, hein? Aconteceu. Casado, rapaz. Nós estamos do lado oposto, de lados opostos da mesa. Mas que sujeito, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Esse que falou agora, tá? É um sujeito desavergonhado, mas ele é gente boa. Esse é o Adalberto. Presente. Vamos trabalhar. Levantar a cabeça, olhar o sol de frente. Para começar o estudo, Guilhermina. Olá, que bom, estamos de novo aqui juntos e vamos fazer o nosso trabalho, né? Uhum. Bom, o item final desse capítulo, que é materialismo, pergunta 147, bem interessante, aliás, para variar. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? Antes de a gente ler a resposta, é interessante a gente analisar depois o que são os anatomistas e quem são os fisiologistas. Porque é necessário que a gente compreenda por que essas pessoas, que são os anatomistas e os fisiologistas, que a explicação logo em seguida são os que se aprofundam nas ciências naturais, são tão frequentemente levados ao materialismo. Então eu vou ler logo a resposta para depois a gente ver, a gente destrinchar a pergunta. A resposta: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Tadinhos. Fazer o quê, né? Alguém vai comentar? Ou Não, você abre o primeiro comentário. Sim. A própria resposta dos espíritos já dá uma palhinha que o fisiologista e os anatomistas, naturalmente, são cientistas importantíssimos para a ciência. Nós não teríamos chegado até agora se eles não tivessem começado a avaliar o que é o corpo humano e sua forma, como funciona, as partes independentes de cada lugar, de cada
enfim, como todo o nosso corpo, a nossa máquina física funciona. Então, os anatomistas e os fisiologistas, desde sempre, a ciência vem tentando analisar o corpo humano, sua forma, seu funcionamento, etc, etc. Então, essas pessoas que estudaram profundamente isso, que estudam ainda profundamente isso, eles geralmente acreditam que aquilo é ponto. E são levados ao materialismo porque eles se convencem de que é a máquina, é o estudo da máquina. Estuda a máquina, como é que a máquina funciona, como é quando a máquina dá defeito, como é que é toda a parte de, não só do que forma a máquina, de como a máquina funciona como um todo. Então, também como é que ela tem os defeitos dela. Exato, a partir de defeitos, o que causa os defeitos. Então, essas pessoas, esses cientistas, eles estudam isso e são levados a pensar que é só isso, que é só a mecânica da coisa, que é uma mecânica maravilhosa, então, mas que funciona. E aí, o fisiologista refere tudo o que vê. Eles acham que sabem tudo, a máquina funciona assim, porque tem um órgão que faz isso, tem o outro que faz aquilo, esse completa esse completa aquilo, tarará, tarará, que dá defeito como toda máquina, e como dá defeito aí, por isso que a coisa não funciona desse jeito. E aí eles entendem que é assim que é e ponto. Que não pode ter mais nada além desse funcionamento fantástico dessa máquina maravilhosa que é o corpo humano. Aí vamos a discutir. E como funciona também a vida. E como funciona. A própria vida também. Exato, tudo funcionando a partir daí. Muita coisa que eles achavam que já tinham descoberto naquela época, depois foi provado que eles não sabiam nada. Tinha muito mais do que aquilo. Exato. À medida que a ciência cresceu e foi... os mecanismos foram sendo descobertos, as máquinas de estudo foram sendo desenvolvidas, e aí a própria ciência sendo desenvolvida foi se mostrando que o corpo humano, aquele corpo humano que já era fantástico na época em que eles estudaram, é muito maior, e é muito mais complexo, é muito mais profundo. E aí o cientista é meio que levado a acreditar que a ciência responde tudo e ponto. E há um detalhe também importante, viu? Que a gente tem que parar e refletir. Quando foi que esse trabalho começou? Sim. Esse trabalho começou por volta do século XIII, com o início do Renascimento. Depois, os estudos mais adiante, no século XVI, nós tivemos o homem que foi o polímata, Leonardo da Vinci. Sim. Aquele que tinha conhecimentos profundos a respeito de tudo. E ousou expor. Naquela época era ousar. E correu o risco de ser levado à fogueira. Sim. Então, a gente tem que entender que determinados conhecimentos são necessários, digamos assim, não somente ser descobertos, como também tem que trazer esse conhecimento também lutando contra uma oposição ferrenha. Mas quem disse que seria fácil? Não foi Ser fácil. cristão não é fácil. Não foi Exato. E essa turma vem com essa disponibilidade de trabalhar e se expor, sacrificar se necessário for. Se expor, né? A história de Jorge lá na Capadócia também está aí, mostrando isso, e outros por aí afora, anônimos. Jordano Bruno, que foi para a fogueira. Sim. Tá? Galileu Galilei, que quase foi para a fogueira. Isso, a gente vai botar aí, tem uma opção de gente aí. O próprio Joaquim José, né, o nosso brasileiro, também, né, Gandhi, tantos outros aí que anonimamente trabalharam. Exatamente. A humanidade é repleta. Desde que o mundo é mundo, a coisa vem se regenerando há muito tempo. E era necessário que fosse assim. Mas nós porque não vamos poderia ser diferente. desenvolvendo o conhecimento
a partir de experiências que são muitas vezes desagradáveis para nós. Mas aquele que está com a disposição de fazer alguma coisa é impressionante. Ele faz. Realmente, de fato, ele faz. Até por uma necessidade ele faz. Obstáculo. Tem uma frase filosófica de uma mãe para 8 filhos. Meus filhos, a fruta só amadurece no tempo certo. Exato. Então a gente vem por aí afora, né? Trabalhando. Hoje nós estamos aqui batendo um papo, conversando sobre um livro espírita, né? A obra básica da terceira revelação. Mas quem fomos? O que fizemos com a caneta na mão? Pergunta não. Pergunta não. Então eu particularmente prefiro deixar o arquivo morto lá quieto, ficar aí quieto. Então à medida que eu for evoluindo, o Papai do Céu, né, vai abrindo o arquivo e vem cá, meu filho, tu vai ter que voltar porque tu está endividado. Então vamos colocar a nossa vinheta agora. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Alessandra. Bem, então gostaria de trazer algumas reflexões, né? Porque a pergunta, ela traz aspectos de por que nós somos tão materialistas e o que nos impede de enxergar além. Então, no início da resposta, os espíritos falam a respeito da visão, ao que vê. E muitas das vezes é o que nos engana, porque nos limitamos ao que os nossos 5 sentidos podem aprender da realidade. E nós não podemos limitar a criação de Deus e Deus em si ao que nós conseguimos perceber. Eu acho que esse é um aspecto importante da gente entender, que é a limitação dos nossos sentidos de entender a realidade. E muitas das vezes nos enganamos colocando que essa realidade pode ser compreendida integralmente pelos nossos sentidos. Isso não quer dizer que não possamos perceber a realidade com os nossos sentidos, evidentemente. Mas integralmente que é o problema. E nós limitamos, achamos que integralmente conseguimos perceber. Um outro aspecto, né, que eu gostaria de chamar a atenção é quando os espíritos falam que julgam saber tudo. Esse é um aspecto que nos impede a crescer. É achar que tudo sabemos. E daí, né, o nosso grande educador Paulo Freire coloca que no mundo há saberes. Há diversas formas de saberes. Não há saber pior, não há saber melhor. Há saberes. E quando nos colocamos na vida como aprendizes, eu acho que é um grande passo para a nossa evolução. É estarmos sempre na vida como aprendizes, sempre abertos a aprender, a ouvir, a escutar as verdades do outro, né? No finalzinho da pergunta, da resposta, os espíritos falam que a natureza, pensam que a natureza nada lhes pode ocultar, e realmente a natureza tem muito a nos ensinar. E precisamos estar dispostos a observar, olhar mais para o céu, olhar mais para a terra, olhar mais para as plantas, para os animais, para os ciclos da natureza. E aí nós vamos perceber que os nossos sentidos realmente podem nos enganar. O Camille Flammarion, ele tem um livro chamado Deus é Natureza, né? Para quem não conhece, foi um astrônomo, amigo de Kardec, conviveu, né? Na época dos primeiros fundamentos, né, da codificação da doutrina, e ele fala a respeito disso, né, de como Deus se manifesta em cada elemento da natureza, né? Então esse título Deus é Natureza é para nos chamar a atenção disso, né, de como ele está presente, né, de como cada aspecto que nós interpretamos simplesmente como material tem algo além. A flor que está ali nascendo na mais inóspita situação, quando a gente que tem jardim em casa, né, fica observando esse ciclo. E mesmo quem não tem, na rua, né, em situações inóspitas, em situações que seriam impossíveis de florescer, ela está ali insistindo. Olha que aprendizado, né? Os nossos antigos indígenas, na chegada dos portugueses aqui, como eles conheciam de astronomia, de constelação, conhecimentos que na Europa não havia ainda. Então, observar, se colocar como aprendiz, eu acho que é um grande ensinamento que essa resposta traz para a gente prestar atenção. E quando ele fala da questão
da presunção, também acho importante estarmos atentos para não cairmos nessa cilada que é a vaidade intelectual, que é uma vaidade às vezes imperceptível, né, que não é tão explícita, mas está ali quando nós achamos que estamos à frente desses irmãos que às vezes têm outras formas de saberes, menos consagrados, mas não inferiores por isso. Tipo, quem você pensa que é para imaginar a coisa diferente de mim? Exatamente. Exatamente. Então são essas algumas contribuições que eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho de como nós temos que decifrar entendendo a natureza. Era interessante continuarmos com algumas reflexões. Claro, Para isso, me atrevo a ir lá na introdução, no capítulo 7, desta mesma obra que a gente está batendo um papo sobre aqui. O professor Allan Kardec deixa claro aqui para a gente: na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Neste mesmo capítulo, ele deixa bem claro para refletir, para quem quiser refletir, para quem não tem o chamado orgulho que está lá na resposta, né, que o homem acha que é o bambambam do negócio. Diz aqui o professor: as ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam da ação de inteligência que tem vontade própria e que nos provam a todo instante de não se acharem subordinados ao nosso capricho. Mais à frente, no mesmo capítulo, ele nos faz algumas perguntas. Será preciso diploma oficial para se ter bom senso? E não haverá fora das cátedras acadêmicas, senão tolos e imbecis? Né? Tem um poeta do mundano aqui entre nós, já desencarnado, que ele dizia o seguinte: tenho pouco estudo, não fiz faculdade, mas atestado de burro também não assino. Sabe? Então a gente tem que parar para pensar. Sim. Ficar, né, do outro lado da latinha esperando o programa para estudar o livro dos Espíritos. Estuda de forma individual, pega um dicionário, bate um papo com o vizinho, vai na casa espírita, trocar ideia, fazer estudos, né, em conjunto com outras pessoas. Então, baseado nessa resposta, na resposta que fala lá sobre o orgulho, Allan Kardec diz aqui uma outra situação, que foi essa frase, há alguns anos atrás, que não é o caso aqui citarmos, que me chamou a atenção para estudar Espiritismo. E essa frase eu vou levar para o meu túmulo, para as vidas futuras. Diz o professor: o homem que julga infalível sua razão está bem perto do erro. Claro. Não tem dúvida. Então, como Jesus é o nosso guia e modelo, vamos buscar lá em Mateus 11:25, quando diz o professor Máximo: então Jesus disse estas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas dos sábios e aos prudentes, por haver revelado aos simples e aos pequeninos. Porque se formos avaliar, porque tem gente que adora fazer a pergunta, né? Sabe com quem está falando? Tem gente que adora isso, né? Carteirada. Sabe com quem está falando? Um dia me perguntaram, estava até conversando isso com o João ali fora. Um dia me perguntaram na mesa mediúnica, através da mediunidade da psicofonia: sabe com quem está falando? Eu sei, pô. Um espírito. Não foi essa a resposta que eu dei. Eu estou falando com trouxa. Eu responderia: um espírito que está aqui. Estou falando com trouxa. Tá aqui. E ele falou: sou filho de Lúcifer. O que eu tenho com isso? Eu sou filho da Dona Ivonete, muito prazer. Teu pai é um trouxa, eu sou um trouxa, você é um trouxa. Falando aqui é Jesus. Então vamos conversar de irmão para irmão? Você tem consciência da sua condição de desencarnado agora? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Sabe, então chegar dando carteirada. Eu estudo o Espiritismo há 40 anos, 50 anos, 100 anos, trabalho na mesa mediúnica há 50 anos. Trabalhou 30 minutos pelo bem? Né? Tem a história da senhora que trabalhou 43 anos numa casa espírita. Resolveu se aposentar, não quero mais trabalhar, chega, eu estou cansado.
através dela chegou uma mensagem. Dos 43 anos trabalhados, que você pensa trabalhar, você só trabalhou 3. Está com 80 anos na carne? Está na hora agora de abrir uma creche ali para cuidar de criança. Agora você vai começar a trabalhar. Então, é arregaçar a manga e trabalhar no íntimo, do interno para o externo, né? Nosso irmão Lancelino nos alerta que a gente precisa sermos ditadores conosco e democráticos para os semelhantes. Então é preciso nós buscarmos trabalhar as nossas mazelas, né? Não nos deixes cair em tentação. Que tentação? A tentação que vem do João, da Guilhermina, da Alessandra, do José, do Manuel? Não. Deixa eu fazer só uma perguntinha que claro, eu acho que é um fruto de reflexão. Na medida em que a gente reflete olhando para dentro de nós, ao invés de olhar para fora de nós, porque o outro é problema do outro com Deus. Agora, o meu problema sou eu e Deus. O dia que a gente conseguir entender isso e colocar isso na prática para valer, porque a gente tem que olhar, é muito fácil você olhar o outro. E levantar o dedo, então, é fantástico. Enquanto tem, né? Tem, depois de uma certa altura, tem gente que deixa de ter. Mas é aquela história. Resumindo, o meu raciocínio, e cada vez mais que os anos passam, o peso dos anos e o cabelo branco vai me dando essa resposta. O problema do outro é do outro com Deus. Eu não tenho nada com isso. Esse é o problema dele com a caminhada dele. Agora, o meu problema sou eu com Deus. O que eu estou fazendo com essa existência que eu recebi e o que eu estou fazendo dessa existência com relação a mim e as minhas atividades com relação a Deus. O dia que a gente aprender isso, eu acho que a coisa vai andar melhor. Então nós vamos esperar aprender para poder botar em prática com relação ao outro? Mas é isso. Porque se nós pudermos já orientar o outro, abraçar o outro, dar bom dia ao outro. Tem gente que entra no elevador do prédio. A melhor forma de orientar é o exemplo. Exato. Não dá bom dia pro vizinho. Sim, dá bom dia pro vizinho. Não dá bom dia pro porteiro. Dá bom dia pro vizinho, bom dia pro porteiro, bom dia pro varredor da rua. Obrigado pro cara que te serve. Então, a gente isso é o suficiente. Evangelizar-se e evangelizar. Sempre que tiver oportunidade. Que tinha razão. Hein? Billy Blanco que tinha razão. Não falar com o pobre, não dá mão a preto, não carrega de tudo. Para que tanta pose, doutor? Para que isso? É isso aí. Eu acho também que quando a gente começa a enxergar em cada ser da criação Deus, a manifestação divina, a gente não consegue ser como antes. E aí consegue enxergar o mundo muito além do materialismo. Fazer o nosso melhor. Cada criação divina tem um pouquinho de Deus ali. Exatamente. E fundamental nisso tudo, nós respeitarmos. Sim. Porque no final das contas, não gostamos de ser respeitados. Então, o materialismo é um disfarce para o orgulho. É um caminho. Acho que nem é disfarce mesmo, é orgulho mesmo, escancarado. É o materialismo, filosofia, doutrina segundo a qual toda a realidade se reduz à matéria. Sim. Que basta para explicar os fenômenos vitais e psíquicos. E para por aí? Não precisa pensar. Isso é ótimo. Né? Então, aquilo que Jesus diz em Mateus, está lá 11:25, para nossa reflexão. Exato. Bom, gente, vamos refletir a respeito disso, porque ainda tem muito mais material para a gente estudar. Tá? Reflitamos muito bem a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu último capítulo, o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, e hoje nós vamos estudar inicialmente a prece para pedir um conselho. Isso dentro ainda do escopo das preces gerais. Então, como sempre, o Kardec apresenta seu prefácio e aqui está no item 24. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos antes de tudo propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. 1. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar algum prejuízo a outrem? 2. Pode ser proveitoso a alguém? 3. Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Se o que pensamos fazer só interessa a nós mesmos, devemos pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam resultar. Se interessa a outro e se, resultando em bem para um, possa fazer mal a um terceiro, é preciso igualmente pesar a soma de bem ou de mal que se produzirá para que possamos agir ou deixar de agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, devemos ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém que consultemos suas forças e seus meios de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores. Lembrado dessa sábia advertência. Na dúvida, abstenha-se. Isso é que é importante. Se realmente nós permanecemos na dúvida e não conseguimos uma orientação para tomar a decisão, então é melhor não agir. Segundo aqui o conselho de Allan Kardec. A prece que ele propõe, no caso, é até uma prece bem curta. Diz assim: em nome de Deus onipotente, inspirai-me, espíritos bons que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentarem transviar-me. Sim, nós estamos pedindo pelo menos para o nosso terreno mental ficar limpo, para que nós possamos ter clareza suficiente para tomar a decisão mais correta. Porque se o nosso pensamento ainda estiver muito ofuscado por influências extras, nós temos chance de não tomar a decisão correta. Então, mesmo que os espíritos não tenham permissão para nos dizer o que deve ser feito ou não, e cabendo a nós a decisão, o que eles podem fazer é tentar afastar o máximo possível aqueles que estão ali para atrapalhar. Pelo menos se nós errarmos, não vamos errar por influência de terceiros, nós vamos errar por nossa própria conta. Se nossa consciência estiver bem limpa, os pensamentos, sentimentos todos limpos, nós vamos poder tomar a melhor decisão. E com certeza vai ser a decisão mais adequada no caso, né? A outra prece que Kardec nos propõe é nas aflições da vida. E vocês vejam bem que isso tem muito a ver conosco, né? Porque nós estamos sempre em aflições. Até um capítulo aqui, o capítulo 5º, dedicado a nós, né? Os aflitos. Então, a coisa mais comum
é nós estarmos em aflições. Então, cai muito bem aqui uma prece com o objetivo de nos aliviar nesta situação. O prefácio nos diz o seguinte: podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode concedê-los quando tem um fim útil e sério. Mas como sempre julgamos a utilidade das coisas do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se limitam ao presente, nem sempre nosso ponto de vista nós vemos o lado mal do que desejamos. Ou seja, nem sempre dentro do nosso ponto de vista, que é limitado, nós conseguimos ver o mal que pode causar aquilo que desejamos, né? Deus, que vê melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode recusar o que lhe pedimos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a tivermos suportado. Ele nos remete aqui ao capítulo 27, item 6, e ao capítulo 2, item 5 a 7. A prece diz o seguinte: Deus onipotente, que vês as nossas misérias, escuta com benevolência a súplica que neste momento te dirijo. Se meu pedido é despropositado, perdoa-me. Se é justo e conveniente aos teus olhos, que os espíritos bons, executores das tuas vontades, venham ao meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, eu me submeto sem me queixar. Faze que eu não seja tomado por nenhum desânimo e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. E aí nós formulemos o pedido daquilo que nós desejamos. Realmente tem sentido que Kardec está nos propondo. Nós temos o direito de ter nossas vontades, nossos pedidos, e inclusive de coisas materiais, coisas do dia a dia, coisas simplórias, não importa. Nós estamos vivendo aqui no mundo, temos as nossas necessidades a atender, e muitas vezes achamos que uma melhorazinha nisso ou naquilo pode nos facilitar uma coisa ou outra. Também nós podemos pedir coisas em relação ao relacionamento nosso com outras pessoas. Nós temos todo o direito de pedir, só não podemos pedir coisas que vão prejudicar outras pessoas. Mas pedir coisas que nós julguemos necessárias para nós, mesmo coisas materiais, está dentro do nosso programa. Agora, como ele disse aqui no prefácio, nós enxergamos muito curto no tempo. Nós não temos visão do futuro. Nós mal conseguimos entender o nosso presente. Então, muitas vezes nós pedimos uma coisa que pode ser que no futuro nos venha a ser prejudicial. Ou podemos pedir coisas que, neste momento, ainda não é do nosso mérito. Porque nós justamente precisamos passar pela falta daquilo que estamos pedindo como uma prova ou como uma expiação. E nós não sabemos, caso pensado, o que realmente está levando a nós estarmos privados daquilo que desejamos. Então nós temos que humildemente pedir a Deus aquilo que achamos que necessitamos, mas sempre com a ressalva de dizer que Ele, Deus, sabe mais que nós. Então, se for da conveniência divina que nós não sejamos atendidos, que nós não fiquemos desanimados, nem que a nossa fé, nem nossa resignação sejam abaladas, até para futuros pedidos, que nós não vamos parar de pedir. Então é muito bom essa prece proposta por Kardec. Nós somos humildes, pedimos aquilo que achamos que é bom para nós e deixamos nas mãos de Deus o atendimento ou não. Não é? Aquilo que o Sai Baba propunha, que o Antônio Mileco repetia aqui para nós, né? Entrego, confio, aceito
e agradeço. Então, eu entrego a Deus o meu pedido. Confio que Ele vai, dentro da sua infinita sabedoria, atender ou não. Aceito a resposta de Deus. Se for favorável ao meu pedido, tudo bem. Se não for favorável, aceito do mesmo modo, porque sempre sei que Deus está visando o meu bem. Eu que posso estar errado pedindo coisas que vão me atrapalhar. E agradeço pela resposta. É isso que nós temos que ver. Primeiramente, sempre ser humildes, porque o orgulhoso, fazendo um pedido, já dificulta até o atendimento àquele pedido, né? Agora, se nós realmente obtivermos sucesso no nosso pedido, o favor que solicitamos foi executado, então nós temos aqui, proposto por Allan Kardec, uma prece de ação de graças pelo favor obtido. Se nós conseguimos um favor, vamos agradecer. Seja um favor divino, seja um favor dos espíritos que nos protegem, que querem o nosso bem, seja um favor de uma pessoa como nós. Então, de qualquer forma, temos que estar agradecidos. Então, Kardec nos diz aqui no prefácio: não se devem considerar como acontecimentos felizes apenas o que seja de grande importância. Isso é importante. A gente acha que a felicidade para nós é só com grandes momentos, grandes ações. Às vezes umas pequenas coisinhas é que estão a verdadeira felicidade. Muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Isso com certeza é verdade. O homem esquece facilmente o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Nós sempre esquecemos daquilo que nos está fazendo bem no dia a dia. As pequenas coisinhas do dia a dia que vieram em nosso benefício e adiantar o nosso lado. Nós não lembramos disso, passamos sempre batido. Só lembramos quando nos causa aflição. Se nós formos no ponto do ônibus, na hora que nós chegamos no ponto, está chegando o ônibus que a gente quer e tem lugar para ir sentado. A vida que segue. Agora, se a gente chega no ponto do ônibus, o ônibus que a gente quer acabou de ir embora, a gente vai lembrar esse passeio, vai chegar no trabalho comentando: o ônibus que eu queria, na hora que eu cheguei, foi embora. Você jamais vai chegar e dizer: olha, cheguei no ponto, o ônibus acabou de chegar, até cheguei mais cedo hoje por causa disso. Já não vamos, chegou na hora o ônibus, na hora que eu queria, a gente não lembra. Só lembra se o ônibus não parar. Fez sinal, o ônibus não parou. Aí você vai lembrar. Mas se enxergar direitinho, a gente passa batido. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram na nossa memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. É o que eu estou falando. Eu dei um exemplo aqui do ponto do ônibus, mas há diversas coisas que acontecem diariamente em nosso benefício e nós nem percebemos, não agradecemos, passamos batido, só lembramos se for contra a nossa vontade. Todas as noites, ao elevarmos a Deus nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo, os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que devemos, por um impulso espontâneo, testemunhar-lhes nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que haja necessidade de interrompermos nosso trabalho. Às vezes a gente está no trabalho e uma coisa boa acontece para nós ali que vem nos adiantar, até o próprio trabalho, às vezes outros assuntos. A gente não pode parar o que está fazendo, mas em pensamento de obrigado, meu Deus. Só isso. Eu só falo assim: amigo, valeu. Eu sei quando os espíritos estão me ajudando. Coisas que eu não esperava. A hora que acontece, eu só tenho aquele impulso de: valeu, gente, valeu. Porque eu reconheço que estão ajudando. Que se não fizesse aquilo, a coisa ia me tumultuar, às vezes o dia todo, ia atrapalhar, entendeu? Às vezes você chega numa situação, num banco, numa repartição, alguma coisa,
tem uma fila enorme, você vai de repente assim, a fila dos idosos está pequena, sai uma pessoa, outra, bom, já é a sua vez, você fala, puxa vida, meu Deus do céu, me livrou dessa fila enorme aí. E, puxa vida, a gente tem que perceber que nós estamos sendo ajudados. Os benefícios de Deus não consistem unicamente em coisas materiais. Devemos também lhe agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos espíritos bons. É o nosso caso, né, gente? Nós temos fé, acreditamos em Deus. Então nós temos que ser agradecidos a Ele e seus agentes, os espíritos que nos querem bem, que estão 100% do tempo dispostos a nos ajudar. Não há necessidade de longas frases para isso. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Pronto. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos espíritos bons. Também Kardec nos remete aqui ao capítulo 27, itens 7 e 8, que é o capítulo que trata das preces. A prece, inclusive, que ele nos propõe é uma prece pequena, porque não precisa palavras e mais palavras para dizer obrigado. Obrigado já é suficiente, gente. Nosso pensamento sabe o que nós estamos agradecendo. E aquele que está recebendo esse obrigado, ele sabe também. Não precisamos ficar contando o fato, não precisa nada disso. Prece. Deus infinitamente bom, bendito seja o teu nome pelos benefícios que me tens concedido. Eu seria indigno dele se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Espíritos bons, que fostes os executores da vontade de Deus, agradeço-vos, especialmente a ti, meu anjo da guarda. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. Aí, se você quiser agradecer especificamente uma coisa que para você foi importante, tudo bem. Se for uma coisa realmente grandiosa, que você está eufórico e quer agradecer, ótimo, cita aqui o que foi. Mas essas pequenas ajudas do dia a dia, basta na hora de dormir dizer, obrigado, meu Deus, por tudo que eu recebi hoje. Nem sei enumerar o que foi, mas que recebi muito, eu recebi. E pronto. Nós temos que nos colocar nessa faixa de pessoas humildes, que entende a grandeza de Deus, entende o trabalho dos espíritos bons que estão dispostos a ajudar toda essa humanidade a andar para frente. Se não fossem por eles, nós não conseguiríamos avançar. E eles reconhecem isso porque quando eles estavam na nossa situação, eles também foram ajudados. Então eles entendem isso. E que o trabalho deles hoje é ajudar. E no futuro, nós vamos ter essa tarefa também. Vai chegar a nossa vez de ajudar os outros dessa forma. Então, vamos manter essa corrente viva para sempre. Essa onda de amor que seja espargida por todo o planeta. Nós temos aqui mais uma prece, mas ela, na realidade, o assunto é o ato de submissão e de resignação, mas ele trata, Kardec propõe aqui 3 preces. Então, realmente, nós ficaríamos com o tempo esgotado para atender a esse item aqui, porque ele realmente é bem maior que os outros. Então, nós hoje teremos, assim, um programinha um pouco mais curto, mas por causa disso. Mas no programa próximo, nós vamos retomar aqui na prece para um ato de submissão e de resignação, que nós temos que entender que é muito importante nós estarmos submissos e resignados com as aflições pelas quais nós passamos. Por isso, gente, vamos ficando por aqui, que vocês tenham uma noite abençoada, que possam descansar em paz e que possamos estar juntos novamente no próximo programa para dar continuidade aqui ao estudo da coletânea de preces espíritas. Fiquem todos com Deus e até lá. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.